Ok, olá pessoal, tudo bem? Nós aqui mais uma vez, agora trabalhando as obras literárias indicadas aí ao vestibular, o vestibular de vocês aí que se avizinham do ano de 2022. Hoje trabalharemos a carta de Pero Vaz de Caminha. Neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre vida e obra de Pero Vaz de Caminha. Vamos falar sobre o quinhentismo, esse momento da história da literatura brasileira, de produção acerca da literatura de informação, literatura de catequese. Vamos ver aí os principais gêneros produzidos, as obras importantes. Esse documento histórico escrito por Pero Vaz de Caminha, o escrivão, digamos assim, de Pedro Álvares Cabral, um documento que é o registro do nascimento, digamos assim, da descoberta do Brasil. É importante que vocês leiam o material que está disponível para vocês, leiam toda a carta, tá? E no segundo momento, na segunda aula, a gente irá fazer exercícios com foco aí nos diversos vestibulares que vocês poderão vir a fazer. Então vamos lá, Tom Dantas, aula 1, Carta de Pero Vaz de Caminha. O autor, olha que imagem interessante, Pero Vaz de Caminha lê para o comandante Pedro Álvares Cabral, o Frei Henrique de Coimbra e o mestre João a carta que será enviada ao rei Dom Manuel I. Ele escreve a carta e é uma pintura que retrata exatamente esse momento, o momento em que ele escreveu e depois leu, antes de mandar ao rei de Portugal, ele lê para Pedro Álvares Cabral, para Frei Henrique de Coimbra e mestre João a carta que continua sendo aí considerado o nosso documento histórico, tá? Mas quem foi Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha nascera aí em 1450. Caminha nasce em Porto, Portugal, a cidade de Porto, Portugal. Ele era filho de Vasco Fernandes de Caminha, cavaleiro do Duque de Bragança. Foi também vereador na cidade portuguesa do Porto, tá? Foi um fidalgo. O que é fidalgo, professor? Filho de algo, filho de alguém. É um fidalgo português. Era uma pessoa importante que se notabilizou nas funções de escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral. Era um escrivão, era comum as navegações ter um escrivão, ter um cronista, Daí a literatura de viagem, a literatura de informação, até porque era fundamental quando se descobrissem terras novas ou tivesse algo a avisar, era por meio de cartas que o rei ficava sabendo do ocorrido. E essa era a função de Caminha. Já entre 1438 a 1481, letrado, Pero Vaz foi cavaleiro das casas de Dom Afonso V, isso é um pouco antes, sobre a vida dele. Em 1481 e 1495, cavaleiro de Dom João II. Já em 1495, 1591 até 1591, cavaleiro de Dom Manuel I. São os títulos, digamos assim, que Pero Vaz de Caminha teve durante sua vida. Era uma pessoa importante. Em 1476, herdou do pai o cargo de mestre da balança da Casa da Moeda, um cargo equivalente ao de escrivão. É por isso que ele veio com Pedro Álvares Cabral. Caminha desposou Dona Catarina Vaz, com quem teve pelo menos uma filha, Isabel de Caminha. E aí, no ano de 1500, ele foi nomeado escrivão da feitoria a ser erguida em Calicut, na Índia. Olha, eles estavam a caminho das Índias, razão pela qual se encontrava na nau capitânia da armada de Pedro Álvares Cabral, em abril daquele mesmo ano, quando os portugueses descobriram o Brasil, acharam o Brasil. O Caminha estava indo de Portugal para Calicut, na Índia, porque havia sido nomeado escrivão. E nesse percurso é o momento em que os portugueses descobrem a nova terra, a terra de Veracruz, descobrem o Brasil, e aí é quando ele escreve a carta, que é considerada um documento histórico, a carta tão conhecida de Pero Vaz de Caminha. Aceita-se que Caminha faleceu em um combate durante o ataque muçulmano à feitoria de Calicut, em construção, no dia 16 ou 17 de dezembro do mesmo ano. Ele escreve a carta ali em abril, maio, por ali, e ele morre no mesmo ano, aí, numa batalha, num combate. Tom, falamos um pouco sobre Pero Vaz de Caminha, sobre vida, sobre obra, sobre suas funções,
Mas essa carta ela está inserida em que período da história brasileira, em que período da literatura brasileira? Nós chamamos de quinhentismo. Quinhentismo é toda a produção de textos, tá, realizada ali nos anos 500, 1500 e alguma coisa. Vai de 1500 a 1601. Não se trata, pessoal, de escola literária. Em Portugal, se está vivendo o momento do classicismo, Camões, por exemplo, né? O classicista Camões. Aqui no Brasil, nós temos a literatura de catequese, de José de Anchieta, os jesuítas que chegam aqui com a finalidade de expandir, digamos assim, o conhecimento religioso, o conhecimento cristão, e a literatura de informação, na qual se insere a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o quinhentismo corresponde ao período literário, de 1500 a 1601, que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época de seu descobrimento pelos portugueses durante o século XVI. 1500, né, 1600, século XVI. É um movimento literário, não é uma escola literária, com ideias relacionadas ao Renascimento, né, as ideias de liberdade, né, aquelas ideias de muito mais científicas, de expansão ultramarina, que vivia o seu auge na Europa. Como vieram atrás de riquezas, dá-se o fato de ser uma literatura descritiva. Olha que coisa interessante, a Carta de Pero Vaz de Caminha tem descrição do índio, descrição da fauna, da flora, tem descrição da terra nova descoberta e também tem um valor estético, tem um valor literário. Então, duas características fundamentais para vocês aí na hora da prova é entender que por mais que seja tão somente um movimento literário e não uma escola, a produção desse período tem valor literário. E a Carta de Pero Vaz de Caminha está, né, nesse meio. É literatura, tá? Tem valor estético, artístico, mas ao mesmo tempo é uma carta de informação. Descreve a realidade aqui no Brasil, na terra recém-descoberta, com valor estético. Nesse processo de descrição, a gente nota a exaltação da terra exótica e exuberante, né, que seria a sua principal característica. É comum, quem lê a carta percebe isso. É importante que vocês leiam, a carta não é extensa, pessoal. Ela está anexada ao material de vocês. É fundamental que vocês façam a leitura da Carta de Pero Vaz de Caminha. Esse ufanismo e exaltação do Brasil seria a principal semente do sentimento nativista, que ganharia força ali a partir do século XVII, 1600 e alguma coisa, tá? O nome, quinhentismo, vem da época em que o movimento literário surgiu no Brasil, né, nos anos 500. A primeira carta escrita em solo brasileiro, de Pero Vaz de Caminha, ficou conhecida como o marco inicial da literatura de informação no Brasil. É bom frisar que a literatura quinhentista, né, esse movimento literário do quinhentismo, a gente didaticamente divide em dois tipos: literatura de informação, aí a literatura informativa, e literatura de catequese. Na literatura de informação é onde está inserida a Carta de Pero Vaz de Caminha. São os relatórios, os documentos, as cartas, né? É uma literatura de valor literário, né? Literatura mais descritiva, mas de valor histórico inestimável, como é esse documento da descoberta do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha. Já a literatura de catequese, ali do José de Anchieta, da Companhia de Jesus, produz, né, eles chegaram a produzir poemas, autos, né, peças de teatro, com a intenção de catequizar os índios, ou seja, de expandir o cristianismo na terra recém-descoberta. Olha os relatórios: empenham em levantar a fauna, flora, habitantes da nova terra, com o objetivo principal de encontrar riquezas. Além dos textos descritivos e informativos, a literatura informativa também apresenta outras características, como crônicas de viagens, conquista material e espiritual e uma linguagem simples. Você pode achar que a linguagem não é simples, mas para a época era uma linguagem simples. Pero Vaz de Caminha foi o escrivão que acompanhou a armada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Sua carta a El Rei Dom Manuel sobre o descobrimento é um dos exemplos mais importantes da literatura informativa, de inestimável valor histórico. É possível notar claramente o duplo objetivo do texto, contido na Carta de Caminha, isto é, a conquista dos bens materiais e a propagação da fé. Presta atenção nisso aí, ó. A Carta de Pero Vaz de Caminha nos mostra duas finalidades, dois propósitos, dois objetivos ao escrever
ao rei de Portugal. Quais seriam esses objetivos? Mostrar que Portugal poderia ter acesso a bens materiais na terra recém-descoberta e que Portugal deveria propagar a fé cristã. A fé cristã, que é o que vai acontecer depois com a literatura de catequese, com a vinda da Companhia de Jesus para cá. Como demonstra os seguintes trechos. Olha aí o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, a gente percebe claramente que ao escrever o rei, um dos objetivos do rei era encontrar ouro, prata, metais preciosos, riquezas, Então, se havia se descoberto uma nova área, uma nova terra, ele queria saber se havia ou não isso aqui no Brasil. E a outra finalidade era a expansão do cristianismo. Ele mostra que os índios que aqui estavam precisavam, na visão do português, na visão do Pero Vaz de Caminha, precisavam ser catequizados, E o que é a literatura de catequese foi consequência da Contra-Reforma. A Europa teve a Reforma Protestante de Lutero, a Igreja Católica contra-ataca se tem a Contra-Reforma. Daí a Companhia de Jesus. A principal preocupação dos jesuítas era o trabalho de catequese, objetivo que determinou toda a sua produção literária, tanto na poesia como no teatro aqui no Brasil. Os jesuítas cultivaram o teatro de caráter pedagógico. Eram autos, eram peças que contavam as histórias dos santos, daí que contava o nascimento de Cristo, a morte de Cristo. Daí até hoje a gente tem encenações, por exemplo, pessoal, Auto de Natal, a Paixão de Cristo, Dia de Reis, baseado também em textos bíblicos. José de Anchieta se propôs ao estudo da língua tupi-guarani, que é considerado o precursor do teatro no Brasil. José de Anchieta é considerado o principal autor jesuíta da época do quinhentismo, viveu entre os povos indígenas, pelos quais era chamado de Piaí, que significa Supremo Pajé Branco. Foi o autor da primeira gramática do Tupi-Guarani e também de várias poesias de devoção a Nossa Senhora, tem muitos poemas de José de Anchieta. No caso da literatura de catequese, havia o cunho espiritual utilizado para converter os indígenas nativos ao cristianismo e o principal instrumento para a catequização foi o teatro. Em 1549, com a chegada dos jesuítas, que fundaram os primeiros colégios, únicos redutos de atividade intelectual na colônia, aparece outra missão, catequizar os índios. Os negros que começavam a chegar foram ignorados, pessoal. Catequizar os índios e expandir a fé católica no Novo Mundo. E aí a carta a Dom Manuel. Caminha eternizou-se como o autor de uma carta datada de 1º de maio ao soberano, um dos 3 únicos testemunhos desse descobrimento. O mais conhecido dentre os 3, a carta de Pero Vaz de Caminha, é considerada a certidão de nascimento do Brasil. É assim que os historiadores, que os estudiosos veem a importância da carta. E só foi publicada no século XIX, 1800 e tanto, pelo padre Manuel Aires de Casal, em sua Corografia Brasílica. A imprensa régia, Rio de Janeiro, em 1817. O texto de Mestre João demoraria mais ainda, porque houve também um texto escrito por Mestre João. Veio à luz em 1843 na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, isso graças aos esforços do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, Ou seja, aí uma reprodução da carta do Pero Vaz de Caminha. Aqui nós temos citados diretamente na carta e participantes subentendidos. Primeiro aí, Pedro Álvares Cabral é citado, comandante da frota de 13 navios, Vasco de Ataíde, Nicolau Coelho, Sancho de Tovar, Simão de Miranda e outras pessoas que você subentende, quem são? Gaspar de Lemos, não é diretamente citado, mas você subentende que se está falando de Gaspar de Lemos. Comandante foi quem retornou a Portugal com a carta, partindo do dia 2 de maio. Nuno Leitão da Cunha, comandante da caravana Anunciada. O que contém, Tom, na carta de Pero Vaz de Caminha que eu devo guardar comigo?
Primeiro, essa carta é exemplo do deslumbramento do europeu diante do Novo Mundo. Ele descreve de forma exótica, né, a terra recém-descoberta, a fauna, a flora, o índio. O escrevente documenta os traços de terra e o momento de vista da terra. Então, o momento em que ele vê a terra, né, que se aproxima, né, ele documenta tudo isso. E também os traços, como que os índios se vestem, como que foi o primeiro contato com os portugueses, né? Os portugueses seguem até a praia, onde acontece o primeiro contato com os índios. Quando os portugueses praticam o primeiro escambo, a primeira troca ali com os índios brasileiros. Menciona-se também na carta o pau-brasil e é narrada a primeira missa na nova terra. Então, tudo isso está presente na carta de Pero Vaz de Caminha, que a gente vê aí um pequeno trecho. Ali, vereis galantes, pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra traziam ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Todos andam rapados, até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Mostraram-lhes um papagaio pardo, que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhe um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase que tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Então a gente percebe na carta o primeiro contato, a descrição que ele faz dos índios, como que eles se vestiam, como que eles se pintavam, eles nus, né, com as vergonhas, com o sexo de fora, daí a expressão sem vergonha, né, com o sexo à mostra, que era comum ao índio, né, viver sempre ligado à natureza. E primeira tentativa de escambo, primeiro contato, né, como que os índios reagiam. Depois lhe pegaram, mas como espantados, deram-lhe ali de comer pão e peixe cozido com feitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada. E se provaram alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram na boca. Não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhe água em uma albarrada, provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam. Os índios estavam desconfiados dos portugueses, viu? Apenas lavaram as bocas e lançaram-na fora. O índio não é bobo, não. Viu um deles umas contas de rosário, brancas. Fez sinal que lhe dessem e folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. E depois tirou-as e meteu-as em volta do braço e acenava para a terra e novamente para as contas e para o colar do capitão, como se dariam ouro por aquilo. Ou seja, o índio começa a entregar aos portugueses o segredo, as riquezas. É como se indicasse para os portugueses que na terra tinha aquilo que eles procuravam, né? Tinha ouro, tinha tudo, né? Digamos assim. Ok, então a gente para por aqui a nossa conversa sobre a Carta do Pero Vaz de Caminha, sobre esse documento histórico fundamental, esse registro da terra recém-descoberta. É importante que vocês entendam que ela tem valor histórico, tem valor estético, literário e faz parte da literatura de informação. Na nossa próxima aula nós iremos resolver exercícios sobre esse período histórico, sobre a carta e sobre o Pero Vaz de Caminha. Assista o próximo vídeo também. Até mais.